Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo desse livro, Renovando Atitudes, do médium Francisco do Espírito Santo Neto e o Espírito Hamed, que escreveu esse livro. E esse tema de hoje, aqui está: velhas recordações, velhas doenças. Eu, como psicóloga, achei maravilhoso. Então, eu espero conseguir discorrer de um modo bem abrangente para todos. Então, aqui, como ele sempre faz, ele começa citando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livrinho nosso aqui. Eu chamo ele de nossa Bíblia. Que quando a gente não está bem, se a gente abrir uma parte aleatoriamente, vai cair exatamente naquele problema que a gente está precisando de orientação, né? Não sei se alguém já fez isso, mas funciona bem, né? Então aqui ele começa dizendo: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a, olha bem, aplicai-a vós mesmos, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo, de vosso amor. Então, isto está contido no capítulo 10, no item 14. E aí eu fui ver no Evangelho, esse capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E é tudo voltado para a compreensão dessa questão do amor. Então, no primeiro capítulo, no primeiro título está: perdoai para que Deus vos perdoe. Depois, o outro: reconciliar-se com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Aí vem as instruções dos Espíritos: perdão das ofensas, a indulgência. E aí termina. Então, vejam o quanto que está buscando nos orientar a respeito do amor, né? Do perdão. E esse perdão é extremamente importante para os outros e para nós. Então, aqui ele começa falando aqui no livro: trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, resultado de velhas recordações danosas, herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências no passado distante. Então, pela compreensão espírita, nós sabemos que nós temos esse chamado inconsciente profundo. E pela psicologia, pela ciência natural, nós temos o inconsciente, que é dessa vida atual. Mas nós sabemos, né, pelo Espiritismo, que nós temos esse inconsciente aonde está guardada todas as nossas vivências das vidas passadas. Como espíritas, sabemos que nós nascemos simples e ignorantes, né? Que Deus nos criou sem conhecimento de nada, embora com toda um cabedal, um potencial que está nesse ser que ele criou, e essas potencialidades irão se desenvolvendo na medida que formos vivendo muitas vidas. E é claro, conforme a gente vai tomando conhecimento das coisas, a gente vai errando, vai acertando, e os erros para a gente aprender. Os sofrimentos que decorrem desses erros é um aprendizado. Embora nós ainda, no nosso tempo atual, nós acreditamos que sofrer é a coisa mais horrível que tem.
Mas nós sofremos não é por castigo de Deus, não é vingança de Deus, é pelos nossos próprios erros. E o que eu gosto até de falar de equívocos. Nós nem nos equivocamos muitas vezes, porque muitas vezes a gente não conhece as coisas. E a gente vai viver uma situação, um relacionamento, alguma coisa nova que a gente vai passar e a gente não sabe muitas vezes ainda sobre aquilo e aí a gente erra. Então, nós temos que aplicar a nós mesmos o que eles chamam aqui, que ele fala até no final, mas que eu já vou adiantar, que é a indulgência para conosco e para com os outros. Indulgência é aquela facilidade de compreender o outro, assim como nós devemos nos compreender, né? Então, na medida que a gente vai vivendo e reprimindo os sentimentos que nós expressamos ou não expressamos em cada vivência, em cada experiência, essas vivências, esses sentimentos, eles vão sendo reprimidos muitas vezes, porque é mais fácil, ele fala aqui também isso, que é mais fácil a gente reclamar de uma dor de estômago do que reclamar de um relacionamento mal resolvido, né? Então, quantas questões psicológicas da nossa vida é mais difícil da gente assumir, porque muitas vezes aquilo é algo que incomoda demais, mas a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? A gente não aprendeu e também acha, até às vezes pelo julgamento da gente própria ou de outras pessoas, que a gente não deve falar determinadas coisas, que aquilo tem que ficar reprimido. Raiva, ressentimento, angústia, culpa, remorso, vergonha, todos esses sentimentos, eles muitas vezes ficam dentro de nós, ficam reprimidos e a gente não expressa de forma nenhuma, nem falando eu estou com raiva, que isso é uma coisa saudável de fazer, a gente não faz porque a gente às vezes aprendeu nessa vida ou lá atrás em muitas outras vidas que aquilo é pecado, que a gente não pode ter raiva, que a gente não pode ter ressentimento, não pode ter o sentimento de vingança, né? Então, com isto, a gente acaba reprimindo esses sentimentos e acaba levando ele para esse inconsciente. E esse inconsciente profundo, como é chamado, essas velhas recordações do nosso passado, de vidas pregressas, eles vão ficar impregnados no perispírito. E quando a gente reencarna novamente, esses sentimentos vão estar ali presentes em nós, no nosso ser, né? Porque a gente não trabalhou, eles não os elaborou e eles continuam ali dentro de nós. E vai muitas vezes prejudicar esta vida presente. Quando não é das vidas pregressas, é da vida atual. Porque hoje a ciência mostra que na vida intrauterina já existe recordações, de nossas recordações, né? Então todas as movimentações da mãe, os sentimentos dela, muitas vezes o feto absorve aquilo. Barulhos externos, né? Também é registrado pelo feto. Então na vida intrauterina já existe uma percepção do espírito para com o seu exterior ali, mesmo que ele não tenha essa consciência, né? E é interessante, gente, que eu adoro esses temas, porque assim, a gente vê que o espiritismo é tão adiantado nesses conhecimentos e a medicina terrestre vai vindo atrás, né? Como Allan Kardec fala, vai chegar um tempo que a ciência terrestre e a espiritualidade, o espiritismo, vai estar unidos, porque o espiritismo, a religião, ela vai mostrar conhecimentos abrangentes que a ciência vai comprovar. E isto já começou a acontecer. Então eu fui buscar na internet, como eu gosto de fazer, essas confirmações do que os espíritos já nos trouxeram há muito tempo, né? Então, eu vi vários assuntos, vários temas
falando dessas coisas dos sentimentos. Então, fala que o sentimento negativo, deixa eu ver se aqui que fala. Eu trouxe vários papéis aqui. Que o sentimento negativo, ele vai nos dar vai despertar vários hormônios, né? Então a gente vai ter uma dose extremamente alta de adrenalina, vai despertar várias assim, sudorese, vários sintomas físicos, sudorese, o coração batendo forte demais. Então, imagina, se a gente lembra de muitas coisas que nós cometemos de erro, ou então alguém nos machucou, nos feriu, e a gente lembra daquilo o tempo todo, a gente não dá paz para os nossos órgãos, né? Eles ficam ali sendo martelados o tempo todo com esses sintomas. Então, é extremamente prejudicial. Por isso que Jesus lá, né, quando ele veio, ele já disse isso, para a gente buscar se livrar disso. E que o Evangelho fala, um deles qual que é que falou aqui? Reconciliar-se com o vosso inimigo. Porque a gente sabe que se a gente não se reconcilia com aquela pessoa que nos machucou ou que a gente machucou, aquilo fica... de eterno, e não é só nessa vida, fica para muitas outras vidas, né? E muitas vezes a gente desencarna e volta obsediando alguém, ou aquele outro ser que a gente machucou vai embora e vem aqui, nos descobre aqui no plano terrestre e volta aqui nos obsediar, querendo se vingar de alguma situação que a gente vivenciou, que a gente fez com ele, né? Então, é complicado essa questão realmente da raiva, do ressentimento, da culpa, do orgulho, de todos esses sintomas, sentimentos negativos que a gente tem e que acaba nos interferindo muito em nossas vidas. Assim eu não consigo ver onde que eu coloquei os sintomas. Então, essas velhas recordações danosas, elas não são nada positivas, e uma vez que a gente possa entrar em contato conosco mesmo, para a gente descobrir aonde que está o problema, porque se a gente não consegue elaborar esses sentimentos negativos, esses sentimentos acabam gerando doenças, que são as chamadas doenças psicossomáticas. Então, eu vou ter uma dor de garganta, eu vou ter uma dor de estômago, eu vou ter problemas cardíacos, problemas nos rins, problemas nos pulmões, seja lá aonde for. E a medicina hoje já até relaciona um problema, por exemplo, que eu até peguei aqui, de dor de garganta, que quer dizer, pode ser, né, um indicador de que você está com problemas de perdoar. Olha que interessante, né? Então, quando a gente tiver uma dor de garganta, será? Né? Temos que fazer esse questionamento a nós mesmos, porque é o problema de perdoar, seja os outros ou até si mesmo. Então, todo tipo de doença, claro que algumas não são, mas a grande maioria hoje a gente sabe que tem um fundo emocional, então a gente precisa fazer essa autoanálise e às vezes até buscar ajuda profissional mesmo, né? Com pessoas especializadas. Então, se a gente fica meio que, como ele fala aqui, viver alienado desses ressentimentos e dessas velhas amarguras, nós acabamos tendo comportamentos, digamos assim, transviados. Às vezes a pessoa vai para comportamentos compulsivos do tipo jogos, bebidas, trabalhar demais, qualquer comportamento negativo que a gente possa ter
muitas vezes é uma fuga do real sentimento que está nos atrapalhando. Que, como eu falei no início, isso pode ser recordação do inconsciente profundo das vidas passadas ou dessa vida presente, né? Então, a gente busca muitas vezes esta fuga para esses problemas que estão ali internos e às vezes a gente não tem o conhecimento, né? Então, aparece uma doença e a doença é puramente emocional, mas não quer dizer que ela não seja ruim, né? Porque qualquer doença que a gente imagine que tenha ou realmente tenha, dói, né? A gente sente na pele a dor, incomoda e incomoda mais ainda se alguém chega e fala pra gente: ah, isso aí é psicológico. Aí que fica pior ainda, né? Porque a gente fala: poxa, eu tô com dor, tô sentindo isso, faço exame, vou no médico e tudo, e até tem médico que fala isso também, né? Seus exames tá tudo bom, não tem problema nenhum, isso tudo é psicológico. Ai, aí dói, né? Porque, e o que eu vou fazer com esse psicológico? Como lidar com isto? Então, tem várias ferramentas hoje em dia que a gente pode lidar, mas a principal é esta: a gente voltar-se para nós, porque nós temos o divino dentro de nós. E na medida que a gente vai se voltando a esses sentimentos positivos que nós temos, buscando nos amar também, porque Jesus mesmo falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente não se amar, como é que a gente vai conseguir amar o outro? Não conseguimos, né? Porque até pela psicologia tem o mecanismo de defesa chamado projeção, que a gente projeta no outro, e principalmente dentro de casa, que é mais fácil, a gente projetar no outro algo que está nos incomodando, que nos causa extremo sofrimento, mas que a gente não tem coragem de assumir, porque dói muito às vezes assumir determinadas situações, e a gente então vai jogar no outro porque é mais fácil. Então o outro que é errado, o outro que não está certo, o outro que não tem me dado total atenção, o outro que não, ou a outra, né? Então a gente sempre está fazendo esse jogo de jogar para o outro, porque é mais fácil do que eu assumir os meus defeitos, os meus ressentimentos. E quando há a aceitação, aí é onde as coisas resolvem. Existe até um clichê que fala: aceita que dói menos, né? E que no fundo não deixa de ser verdade. Porque na medida que a gente vai aceitando as nossas imperfeições, nós vamos melhorando. E quando nós perdoamos, o que é o perdão? O perdão é o profundo reconhecimento dos meus erros e dos erros dos outros. Porque nós ainda não estamos evoluídos. Se estivéssemos evoluídos, já nem estaríamos mais nesse mundo, nem precisaria mais reencarnar. Então a gente está aqui ainda vivendo nessa vida para aprender e desenvolver todos esses sentimentos positivos para que um dia possamos chegar num ponto como Jesus, né? Porque a evolução do espírito é eterna e nós temos esse caminho de evolução, e aqui então é onde a gente vem para treinar o nosso potencial de seres de luz, e que está ali dentro de nós como um germenzinho que vai se desenvolvendo na medida que a gente vai praticando, né? E tudo então é questão de prática. Quando a gente começa a praticar o bem, começa a fazer o bem para uma outra pessoa, aquilo vai crescendo dentro de nós, a satisfação, o prazer, o amor de ver o bem-estar do outro começa a aumentar, e aquilo vai crescendo e não para mais. Por isso que os espíritos de luz, eles só pensam na gente, eles só se preocupam com nós, porque o amor que eles têm por nós é imenso, e eles não ficam nos julgando, e nós também não devemos nos julgar, porque na medida que a gente julga, a gente não cresce, porque a gente fica preso, reprime esses sentimentos negativos que ainda estão em nós, e que é normal em todas as pessoas.
e aí a gente não cresce e não melhora, porque a gente não consegue assumir esses erros, né? Então, na medida que a gente vai se perdoando e perdoando o nosso próximo, e que significa isso então? Que nós vamos tendo o reconhecimento de que nós ainda somos imperfeitos e o outro, seja ele o marido, a esposa, filho, o vizinho, o chefe, o subordinado, as pessoas com quem nos relacionamos no dia a dia, no trânsito, na cidade, na rua, na calçada, a gente vai compreendendo que eles são tão imperfeitos quanto nós, fica mais fácil da gente aceitar essa convivência e valorizar o que é bom, né? Nós vivemos de épocas que tudo era reprimido, desde a criancinha, né? Qual que era a forma de ensinar a criança? É falando não, né? Não põe o dedo na tomada, não faça isso, não faça aquilo. E hoje, até nesse ponto, nós já estamos mais evoluídos, porque existem partes da ciência que fala, que é a neurolinguística, né? Que fala que nós devemos valorizar o que tem de bom na criança, ou seja, valorizar de bom o que tem nos indivíduos, porque valorizando o bom é que a gente vai conseguir desenvolver o bom, o bem cada vez mais. E quando a gente fica nessa de achar que tem que reprimir, tem que falar não o tempo todo, xingar, violência, agredir, né, principalmente crianças, né, que a gente vê às vezes a mãe ou o pai gritando e batendo na criança, essa é uma forma extremamente equivocada de educar um serzinho que está ali para desenvolver a sua potencialidade de amor, porque esse amor está latente dentro de nós e que, se encontrar um terreno fértil, um terreno bom, ele vai se desenvolver com certeza, né? Nós mesmos aqui, com certeza, se eu perguntar para vocês, quem teve uma educação mais rígida, não procura às vezes até viver se autopunindo, se questionando, se julgando o tempo todo? Quem é desse tempo? Aí levanta a mãozinha. Eu levantei. Vamos fazer uma autoanálise? Vamos aproveitar o momento? Né? Porque a educação lá atrás era assim, né? A gente só era punido, não podia fazer nada. As mulheres, então, meu Deus, né? Mulher tem que ficar só em casa, não pode sair. O homem não, pode sair, aprontar, fazer 1001, mas a mulher não. Tinha que ficar ali, recatada, né? E todas esses modelos de educação e de vida que a gente teve, acabou sendo introjetado de tal forma que a gente traz para a nossa vida adulta e para outras vidas, se a gente não buscar novos conceitos, melhores ideias e melhores formas de pensar, né? Se a gente não se abrir para esses novos conceitos, a gente continua naquela vida e vai sofrer as consequências daquela situação. Porque no começo aqui, como ele disse, né? Trazemos múltiplos clichês mentais. Esses clichês, ele tem dois significados. Um é de que são palavras já prontas, que é comum as pessoas dizerem. Então, há muitas palavras que nem aquela que eu falei, aceita que dói menos, né? Esse é um clichê. E na tipografia se diz respeito a uma matriz gravada em placa metálica e destinada à impressão de imagens e textos. Então, isso é perfeito para essa reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente traz isso gravado em nosso perispírito e que quando a gente traz para essa vida novamente, ela pode se transformar em doenças psicossomáticas e às vezes de difícil resolução. Mas nem tudo está perdido, né? Porque se a gente tem esses problemas, hoje em dia já existem muitas formas da gente lidar com isso e buscar um tratamento, porque sabemos até do câncer, que o câncer é uma questão de ressentimentos profundos, que como a gente já disse aqui, pode ser dessa vida e com certeza de vidas passadas, de outras vidas passadas, né?
Então, o que nós devemos fazer para viver uma vida plena, melhor, com mais saúde, aliviando as dores que já temos, porque existem uma relação entre as doenças e o emocional, né? Existe assim uma série uma lista grande de que cada doença o que significa, né? Então, se a gente buscar, por outro lado, valorizar o que temos de bom, compreender essa questão da nossa imperfeição moral ainda, mas que estamos no caminho da perfeição através do amor, de nos dar coisas boas, de dar coisas boas para as outras pessoas, é o caminho saudável para a gente ir se livrando dessas ideias, dessas recordações negativas que ainda persistem em nós. E na medida que a gente vai buscando ter objetivos na nossa vida, encontrando formas, objetivos do que eu quero, e isso de acordo com as idades também, porque quando se é jovem tem um monte de objetivo, né? E alguns jovens já têm definido o que ele quer, outros ainda não, fica meio perdidinho ali, mas se tem um adulto saudável do lado dele, pode ajudá-lo a se encontrar melhor. Quando a gente está na idade de entre 20 e 30 anos, a gente quer o quê? Se trabalha, e a maioria trabalha, quer ter um sucesso profissional. E às vezes, né, a grande maioria quer se casar, quer constituir uma família. Então são objetivos que a gente vai tendo na vida que é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, tanto intelectual quanto moral. E quando a gente já está depois dos 200, né, lá pelas suas casa dos 60, 70, que objetivo de vida a gente pode ter? Se fala que é a melhor idade, não sei, né, se é mesmo, porque vê um monte de dor, eu acho que aí é o momento que essas doenças psicossomáticas chegam por toda a vivência que já teve desde os da vida intrauterina e que a gente ainda não perdoou, né? Aí é onde que tem que ter a prática maior da caridade, a prática do auto-perdão. E como fazer isto? Existem várias formas. Buscar esse contato com Deus, com o nosso Criador e pedir para Ele que Ele nos ajude a nos perdoar, porque Deus não nos perdoa porque Ele nos compreende que nós somos falhos, porque Ele que nos criou, Ele que sabe como nós somos e Ele entende, porque Ele não tem mágoa, Ele não tem raiva, Deus é puro amor, né? Jesus já mostra isso, o quanto de amor Ele teve por nós e o quanto que Ele tem essa compreensão de que quanto mais nos libertarmos da raiva, do rancor, daquela questão de ser vítima, porque às vezes a gente sofreu muito por pessoas maldosas que existem, infelizmente, mas a gente se sente no papel de vítima. E aí a gente não perdoa o outro porque a gente achou que foi a vítima daquela situação e que, na verdade, não existe 100% de vítima e 100% de algoz. Então, de alguma forma, nós necessitamos daquela experiência, por mais horrível que tenha sido, porque é um aprendizado para o nosso espírito, porque lá atrás, sabe Deus o que a gente já fez? Se não foi até pior do que aquilo que a gente sofreu, não é? Então, por isso a importância da indulgência, que é a compreensão do outro e a compreensão de nós mesmos, porque na medida que nós vamos nos compreendendo, nós vamos nos perdoando, porque nós vamos falando, olha, eu errei, teve todo um contexto na minha vida ou com aquela pessoa que acabou culminando nessa ação. E aí cada um vai agir de acordo com o que tem de cabedal de amor dentro de si. Porque na medida que a gente vai aumentando esse amor que Deus colocou latente dentro de nós, esse amor vai florescendo. E o amor é aquilo que a gente respeita a nós próprios e respeita o outro.
Então, eu não vou mais prejudicar o outro, eu não vou querer o mal do outro, eu não vou puxar o tapete do outro, porque eu sei que ele vai sentir a mesma dor que eu sentiria se alguém estivesse fazendo aquilo comigo. Então eu começo a compreender que o amor é eu gostar de fazer o bem, de causar o bem-estar para o outro e não mais o mal. Porque na medida que, enquanto a gente ainda é muito, baixinho na escala evolutiva, a gente não está nem aí. A gente tem o desejo, quer a satisfação do nosso prazer, atingir os nossos objetivos, muitas vezes escuso, a qualquer preço. E seja assim, machucando quem quer que seja. Às vezes até um pai, uma mãe, um irmão, que são os consanguíneos da gente. Então, com isto, a gente percebe a grande diferença entre quem está no início da escala evolutiva e aquele que já está lá acima. E Jesus é o próprio exemplo, não é? Quando ele lá na cruz, pregado, humilhado do jeito que foi, e ele ainda falou, olhou para os céus e falou: Deus, perdoa esses irmãos, porque eles não sabem o que fazem. Olha, quando que nós vamos chegar nesse nível, né? Porque às vezes um olhar torto que alguém nos dá, a gente já fica morrendo de raiva. Ih, fulano, não sei o quê, Já fica com uma raiva danada. E imagina chegar nesse ponto, de ser pregado na cruz e ainda pedir a Deus para perdoar aqueles irmãos, Então tem que estar realmente num nível muito evoluído de compreensão dessa questão de que somos seres errantes, ainda que estamos aqui mais errando do que acertando, mas que nós aqui já temos essa noção de que devemos alimentar o amor que existe em nós para que a gente possa cada vez mais expandir esse amor e assim um dia sabemos, que o Espiritismo, os Espíritos de Luz nos falam que a Terra vai chegar nesse ponto na nova era, aonde as pessoas vão estar convivendo umas com as outras e todas amorosas, assim como existe muitos outros planetas já nesse ponto onde só impera o amor, que é esse querer o bem do outro assim como eu quero o meu. E olha que maravilha que vai ser, porque nesse momento que a gente está vivendo aqui na Terra não está fácil, É tanta coisa ruim. Se a gente liga a televisão, estava até falando, Zé Carlos, antes de entrar, que a gente liga a televisão, é só guerra, é só criminalidade, sendo que existe muita coisa boa, só que não dá ibope, então a televisão não mostra, Nem falo mais de jornal, porque jornal de papel como era antigamente, ele já não existe, quase não existe mais, E antigamente tinha acho que notícias populares, que ficava lá na banca, assim, estampado lá, só sangue correndo, eu falava que lá era o jornal do sangue, que só dava essas notícias horríveis, e tinha muita gente que comprava. Então, a gente sabe que a TV aproveitou desse nicho aí para ficar divulgando só o que é ruim. Existem até alguns programas, mas é de madrugada, é cedinho, a hora que a maioria da população está dormindo, Ou trabalhando, então não tem muito contato com essas notícias boas que existem. E as pessoas ainda têm muito disso, porque parece que satisfaz esse lado psicológico nosso de autopunição de ver essas tragédias, Parece que há uma compensação psicológica de ver que o outro está sofrendo tanto quanto eu sofro, de modo inconsciente muitas vezes, Então, na medida que a gente vai buscando expandir esse amor dentro de nós, existem muitas técnicas para a gente aliviar as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas ansiedades, frustrações, síndromes de pânico, depressões, que muitas vezes aparecem em razão de todas essas recordações danosas que estão no nosso inconsciente. E aí nós então temos que fazer coisas boas para ajudar a nós próprios. Uma delas, para nós que estamos aqui já com o pezinho no Espiritismo, que a gente sabe que é a caridade ao próximo,
E para nós mesmos é fazer atividades físicas, fazer uma yoga, que é uma coisa boa também, fazer meditações, que hoje também existem já outras técnicas, que não é só aquela de ficar parado, com o olho fechado, sem pensar em nada, que aquilo é difícil, só quem já está há muito tempo na prática que consegue fazer. Então existem muitas outras formas de fazer meditações e também até um profissional especializado para a gente fazer uma psicoterapia, alguma coisa que a gente busque para nos ajudar, porque é isso que nós precisamos para a nossa vida presente. Fazer coisas boas para nós, para que a gente se prepare para fazer o bem de modo pleno para o outro no futuro, né? Então, enquanto a gente está muito doente, a gente não consegue ajudar ninguém. Então, precisamos ajudar, porque às vezes a gente está muito doente, a gente quer ajudar o outro, mas, como diz, o inferno está cheio de boas intenções, porque a gente tem a boa intenção, mas não sabe como ajudar o outro. E às vezes a gente vai falar uma coisa que, ao invés de ajudar, vai prejudicar mais ainda, né? Então, até nessa questão, a gente tem que saber ter os instrumentos necessários para a gente fazer o bem para o outro, quando a gente está já sabedor de como fazer e de ter ferramentas na mão de como ajudar o outro. Então, nós vivemos uma época que, graças a Deus, temos essas oportunidades através até da internet mesmo, que eu falo, a internet é um instrumento maravilhoso se a gente buscar o lado bom, porque também não é só bom, né? Tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, negativo. E aí é questão da gente querer falar a Deus, eu quero crescer, Deus, quero aproveitar o máximo esta minha vida presente, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para a gente crescer, para a gente melhorar, conhecer, desenvolver, se instruir, porque é a forma que a gente tem de despertar o bom dentro de nós para a gente querer crescer, porque se a gente não conhece nada, vive uma vida muito ali só de trabalho, casa, não tem nem lazer, a gente vive sem interesse, perde até muitas vezes o interesse de viver. Então, se a gente busca alguma coisa nova para a nossa vida, é um trampolim, um impulso para a gente viver muitas outras coisas boas, e na medida que a gente começa a crescer e conhecer coisas, a gente vai vendo quanto que tem para conhecer, e aquilo vai nos ajudando muito em todos os aspectos. E é isso que a gente está aqui para fazer, né? Buscar desenvolver, aprender, praticar principalmente, porque não adianta também só conhecer, como Jesus falou, a fé sem obras não resolve nada. Então a gente precisa ter fé, objetivos e buscar o bom para nós e depois proporcionar o bem para o outro que vive ali ao nosso lado, tá bom? Alguma pergunta, algum questionamento, algum complemento, ilustração, por favor, fiquem à vontade. Nada, gente. Foi tão bom assim que... Ai, eu ego inflado. Foi tão bom assim que não surgiu nenhum questionamento. Eu acho que foi muito bem explicado para a gente também pensar, né, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente já sentiu, nas coisas que a gente também sente. Então, eu acho assim, você falando, eu pelo menos acabo lembrando de algumas coisas, né, que aí você fala, não tinha explicação, não tinha entendimento naquela época. Uhum. Hoje você já tem um outro significado, né? Isso. E muitas coisas que a gente nem sabe, né? Uhum. Então é isso. Quando Jesus tem aquela passagem no Evangelho que Jesus se deparou com aquela multidão que estava lá para apedrejar a adúltera, e o pessoal lá daquele tempo gostava de cutucá-lo, né? Queria instigá-lo a algum comportamento errado. E o que ele fez? Ficou lá calmo, tranquilo, desenhando no chão com a varetinha e tal. E aí, mestre, você não vai julgá-la? Aí ele falou, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então aí todo mundo, ó,
de fininho foi indo embora, principalmente os mais velhos, que começaram a sair e depois os jovens seguiram também, porque quem não tem pecado, né? Vocês sabem o que é o significado da palavra pecado? Não? É errar o alvo. Esse que é o significado. Então a gente tem objetivos na vida, se depara com situações que a gente não sabe o que fazer, a gente erra o alvo, peca, né? Então é assim. Se a gente começar a partir de hoje compreender que o outro errou e foi um contexto onde aconteceu aquilo e que a gente pode tirar esse contexto da nossa vida, aquilo vai embora. Porque o ressentimento, a culpa, a vergonha, a raiva, se ficar dentro de nós, a gente fica alimentando aquilo e que não nos faz bem, né? Cada vez que a gente lembra daquilo, nós damos uma carga, uma descarga de adrenalina dentro do nosso corpo tremenda. E aquilo vai, sabe aquela coisa que fala, outro clichê que fala que a água bate em pedra dura, tanto bate até que fura, e o pior que fura mesmo. Então imagina aquele sentimento que está ali na mente e fica lá martelando, martelando. Vai um órgão mais frágil, vai acabar acontecendo de ele sofrer as consequências daquela descarga de adrenalina dos outros hormônios que estão ali em nós de modo agressivo, né? Então a gente se agride primeiro, antes de agredir o outro. Então é melhor a gente ter essa compreensão realmente de que o outro errou. Eu erro também, todo mundo erra, infelizmente ainda, mas podemos nos conectar com o Criador e pedir para Ele força, coragem e compreensão para que a gente possa viver uma vida melhor, sem julgamentos, sem pré-julgamentos e não nos julgando principalmente. Porque às vezes as pessoas, quem é tímido aqui? Ai, que bom, só isso, que bom. Às vezes a timidez, né? Muitas vezes a pessoa tem medo do quê? De ser julgada. Criticada. E por quê? O meu orgulho é muito ainda grande, né? Então eu não quero me expor, não quero falar, não quero fazer uma palestra, porque vão me julgar. E sempre vai ter quem vai me julgar, né? Não é 100%, eu não vou agradar 100%. E nem no meu caso é a intenção. Eu mesmo não gosto muito das minhas palestras. Eu não gosto de me ver. Mas porque a gente ainda tem essa questão de orgulho, de achar, não, para mim me expressar em algum momento, em alguma situação, eu tenho que ser 100%. Eu não posso errar, eu não posso ter defeitos. Mas cadê a compreensão para comigo, né? Então eu tenho que pensar, eu erro, todo mundo erra. O único perfeito já foi embora desse mundo, né? Então, nós estamos aqui no mesmo barco, na verdade. E a gente então tem que se dar as mãos e compreender o outro. E aí assim, quando alguém me magoa profundamente e que eu tenha alguma condição de falar com aquela pessoa, eu vou me encontrar com ela a sós e vou chegar nela e falar: pessoa, eu fiquei profundamente magoada com aquilo que você me fez. Isso, se não ajudar ela, vai te ajudar, porque você vai se livrar dessa carga emotiva que ficou interna ali. Porque muitas vezes a pessoa quer descarregar a sua raiva, a sua mágoa, e o que ela faz? No dia tal você fez isso, você fez aquilo, você agiu daquela forma, você me traiu com aquela fulana lá, né? Ou com aquele fulano lá. Então, ao invés da gente falar dos nossos sentimentos, a gente julga o outro. E quem gosta de ser julgado, principalmente no caso de marido e mulher, eita, né? Principalmente no caso de traição, elas detestam isso, porque no fundo já sabe que está errado, que já cometeu um erro, aí o outro vai ficar julgando. Então o certo, o correto, o saudável para a gente é isso, colocar os meus sentimentos, as minhas emoções
causadas por aquela ação. Assim eu vou ficar livre. Eu vou ficar livre. Se o outro não ficar, o problema é dele, ele vai resolver depois, né? Porque pelo menos ele tomou consciência. E se ele errou e foi uma primeira vez, ou se nós erramos pela primeira vez, por desconhecimento, nós temos a oportunidade da segunda chance, porque a gente errou por desconhecimento. Então a gente errou e aprendeu. Se aprendeu, beleza. Se não aprendeu e errou de novo, vai sofrer as consequências de novo, não é? É assim que é a vida. E é assim no plano espiritual também. Se a gente vai para lá cheio de máculas, cheio de erros, mas eles lá, os nossos espíritos maiores, vai dizer, você não conhecia isso, tal, agora você vai ter uma nova oportunidade de se modificar, de aprender, de ter novos conhecimentos para aplicar de modo diferente, é uma coisa. Agora, se o espírito já conhecia um monte de coisa, vem e erra, aí fala, filho, agora o seu castigo interno vai ser maior, porque você sabia que estava errando, errou. Aí o sentimento de culpa, de remorso, de vergonha vai ser maior, porque a gente errou sabendo, né? E isso não é bom, né? Então, se a gente procurar sempre, eu falo assim, não pode ser rigoroso, sabe? Porque não adianta a gente falar assim, eu tenho que ser certo agora, eu tenho que fazer as coisas dessa forma. Que balela! Jung, um psicólogo pensador, falou, eu tenho o lado sombra. Se eu falo, eu costumo dizer que esse lado sombra é como se fosse o nosso menino, adolescente rebelde. Que se eu falo isso para mim mesma, eu tenho que, eu quero ser, eu desejo ser assim, não posso errar. Esse menino rebelde que tem aqui dentro vai dar risada e vai falar, haha, tá bom. E no instante seguinte, quando a gente menos espera, está cometendo o mesmo erro ou às vezes até de modo pior. Então, de novo, o amor. Se a gente já tem um pouco de amor, a gente fala, conversa com o nosso Deus, com o nosso Criador que está lá e está aqui dentro, para desenvolver esse amor cada vez mais, para a gente acertar nas nossas relações e na nossa vida, nos nossos objetivos. E assim, com certeza, quando nós pedimos, Deus nos dá toda a condição de vivermos mais e melhor. Porque, como Jesus falou, nem um criminoso que o filho pede um pão, ele vai dar uma cobra. Deus, então, muito mais, que é puro amor, que só nos ama incondicionalmente, né? Então, tudo que a gente pede para ele, ele nos dá com certeza, tá? Então, vamos pedir mais amor dentro do nosso coração para a gente poder viver no amor em todas as situações e compreendendo aquele que ainda não vive, né? Então, diga. Nessa questão assim de tentar falar com o outro as coisas que a outra pessoa fez, né? Para sair aqui. Se a gente não tiver condição de fazer isso pessoalmente, né? For impossível, Sim. A gente pode fazer também em pensamento. Né? Pode. E daí fazer orações. Orações, que a oração é o antídoto contra qualquer ressentimento, qualquer sentimento de culpa, de raiva, né? Então a oração, o Pai Nosso, a gente analisando o Pai Nosso, a gente vê o quanto que ele é um tratado, né, de psicologia. Porque ele perdoa aqueles que, né, e nos perdoa também. Diga. Também é legal a gente poder pensar que não só os sentimentos negativos, né? Mas eu acho que a gratidão. Gratidão, exatamente. Comunicar a gratidão. Sim. Né? Se não, mas a gratidão quando ela fica represada. Também. Ela pesa, né? Pesa. Ela pesa muito. Exato. Talvez a gratidão seja mais fácil a gente conseguir falar pessoalmente. Alguns mais envergonhados não conseguem. Mas a gente pode fazer a prece também, né? Exato. Mas os sentimentos bons também. Também. Cultivar. Quando que a ação de uma outra pessoa fez bem pra gente, acredito também que isso seja tudo que nos alivia, né? Com certeza. E faz bem pro outro também. Exato. E se olhar também com essa amorosidade e gratidão, né? Com a questão da compaixão, né?
A gente ser compassivo com o outro é fácil, mas ser compassivo conosco. Perceber nesses momentos que a gente erra, que a gente falha, que a gente falou uma besteira, putz, errei, fiz errado. Naquele momento eu fiz o melhor que eu podia. Mas tá bom, eu vou carregar essa culpa pro resto da minha vida? Não. A gente busca a felicidade, a gente busca a paz, né? Acho que é o que mais o ser humano busca. Então, se a gente encontrar essa paz dentro de nós, se a gente olhar pra gente com esse verdadeiro amor que muitas vezes está escondido atrás de tudo isso, dessas mágoas, dessas vergonhas, né, dessas culpas, e entender que somos humanos e que todos nós aqui nessa sala também passamos por situações parecidas, situações em vivências diferentes, em momentos diferentes, mas quem não errou, atira a primeira pedra, né, como disse Jesus. Então, se a gente olhar com essa amorosidade, com esse carinho para nós mesmos, eu acho que a gente consegue acolher, porque como você falaria isso se o seu amigo estivesse vivenciando essa experiência hoje? O que você falaria para ele se ele viesse, né, com essas, puxa, errei, falei errado, perdi a cabeça? Então, o que você falaria para o seu amigo? Será que é possível você dizer isso para você também? Então, com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho, fica também uma reflexão para a gente, porque isso ajuda muito, gente. Me ajudou muito na minha vida, me ajuda até hoje. E a oração. A conexão, e tudo, tá tudo num combo, né? Que é você olhar nesse combo. Então, enquanto você está falando, eu estou ouvindo, estou lendo aqui também, que aqui também fala assim, é importante ressaltar que as emoções positivas auxiliam no aumento da atenção, da consciência, da memória e também na retenção de informação. Olha que interessante, né? Conseguimos também relacionar várias emoções positivas simultaneamente, justamente pelo fator benéfico que é gerado. Outro aspecto facilmente percebido é que as emoções positivas são mobilizadoras e inspiradoras, ou seja, elas nos motivam a fazer mais coisas, a ousar mais. E os resultados normalmente são melhores também. Olha que legal, né? Tudo isso que a gente está falando, eu acho que também é importante ter o que a gente vem vendo nesse período de entender a condição de cada um também. Porque às vezes você fala o que você sente, espera que o outro reaja de uma forma e não vem aquilo, aí vem essa parte que você comentou de eu fiz a minha parte, eu tô tranquila comigo, mas não querer mudar o outro ou entender que cada um tá em uma condição, em um estágio, porque às vezes você faz isso e as mágoas vão indo e você comenta, mas o outro não tá na mesma energia, não tá preparado para resolver aquilo. E isso te magoa também, você vai carregando esse peso de querer resolver, mas o outro não conseguir, ou enfim, e você tem que seguir a caminhada, né, bater o pó da sandália e seguir, e cada um tá no seu, porque isso também traz, né, às vezes você quer resolver e não consegue, da forma que você quer, e isso vira um peso. Porque muitas vezes a gente quer que o outro atenda a nossa expectativa, né, e às vezes, normalmente, a nossa expectativa diante dos outros é bem grande. Então, a gente quer que o outro sempre seja o perfeito, né? E para encerrar, eu queria só, assim, sugerir, né? Uma coisa que eu sempre faço no consultório lá com meus pacientes, que eu atendo só para empresas, então é só o pessoal que trabalha que passa comigo para avaliação periódica. Então, muitos estão angustiados com problemas do trabalho em si, muita pressão e tal, prazo, não sei o quê. Então, eu falo, é uma coisa que é bem assim interessante. Todo dia pela manhã, acordou, senta um pouquinho, questão de segundos, num lugar qualquer, eu falo que pode ser até no vaso sanitário mesmo, né? Porque o banheiro é um lugar que está só com você mesmo. Então, você senta, respira, mas não é aquela respiração daqui para cima, porque normalmente o ansioso não respira abdominalmente, respira daqui para cima, né? Então, respirar enchendo a barriga. Vamos fazer esse exercício? Respirem, enchendo o diafragma, estufa a barriga, fecha os olhos,
Se tiver com alguma coisa na mão, tira do colo para vocês. Vamos aproveitar já esse momento de encerramento assim. Então respira enchendo, fecha os olhos, encha a sua barriga, sinta o ar lá no fundo, lá na barriga e conte até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solte pela boca devagar. Vai relaxando toda a musculatura dos ombros, dos braços, do pescoço, do tórax, abdômen, pelvis, pernas e pés. E mais uma vez, respire profundamente, enchendo, estufando a barriga. Conte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solte devagar, relaxando toda a musculatura de todo o corpo. Mais uma vez e a última, respire de novo, estufe a barriga, estufe o máximo que puder, encha de ar lá no fundo. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e solte pela boca, devagar, relaxando toda a musculatura de todo o corpo. Agora emita um sentimento de gratidão. Pense em todas as coisas da sua vida e agradeça a cada uma delas, até por aquelas experiências que você sofreu no momento que passou. Gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão. Sinta uma sensação de bem-estar, uma sensação de leveza e se sinta tão relaxado que do modo que você está, se você tentasse levantar uma mão, estaria muito pesada. E mais uma vez, emita um sentimento de gratidão por estar aqui neste momento, por esta comunhão com Deus, com nossos amigos espirituais e com você mesmo, com a sua vida, que há de ser cada dia de maior compreensão e amor. Podem abrir os olhos, se sentir alguma coisa que quiser falar, por favor, podem se expressar, como estão se sentindo, todo mundo bem? Maravilha. Então pode-se fazer isso todo dia, tá? De manhã cedo, é um pouquinho de tempo e o dia vai ser melhor, com certeza. Tá bom? Sempre faço isso no meu consultório. Então, gente, era isso que nós queríamos passar para vocês. Agradeço a inspiração dos nossos amigos espirituais, que eu preparei de um jeito e saiu de outro, né? E aí, espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, que possam viver uma vida cada dia melhor, com maior amor, maior compreensão, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fazer um agradecimento, né? Só. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Agora, para fazermos uma comunhão de doação
para a espiritualidade maior que se encontra em nosso meio. Com certeza, meus irmãos, aqui também estão presentes inúmeros irmãos necessitados de instruções, de novos conhecimentos, e vamos pedir a Deus por eles, que possam sair daqui confortados, reconhecidos, que possam também buscar novos rumos para as suas vidas, e pedir ao nosso Pai Criador que Jesus, em sua infinita misericórdia, receba de nós os nossos melhores sentimentos de paz, de amor por todas as pessoas em todos os lugares deste mundo, que aqueles irmãos que ainda se comprazem na criminalidade, no desamor, possam ser tocados pelo sentimento, pelo vento do bem, que chegue até eles e possam tomar consciência e o desejo de se melhorar, de evitar o mal, e que o arrependimento possa fazer parte da vida deles e ser aproveitada a oportunidade da vida presente de modo saudável. Que Jesus nos envolva no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, os nossos parentes que ficaram em nossas casas, onde quer que eles estejam, os outros irmãos que costumam comparecer aqui, trabalhadores, frequentadores, assistidos e que hoje não puderam comparecer por algum motivo, que Jesus também possa levar a eles o amor, a saúde, a tranquilidade, a serenidade. E por fim, Senhor Jesus, só podemos te agradecer por todos esses conhecimentos que o Senhor colocou e continua colocando em nossas mãos, que possamos, Senhor, cada vez mais conhecer e ser um instrumento de paz, de amor em vossa obra infinita. Obrigada, amigos espirituais presentes aqui conosco, que nos amam incondicionalmente também e estão aqui vendo as nossas dificuldades, as nossas limitações e já estão procurando nos ajudar e nos tratar. Obrigada, Pai Criador, por tudo que o Senhor nos tem dado hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.